Nós queremos o seu amor por nós, Jesus. O amor que sacia a sede da nossa alma. Glórias ao Senhor. O motivo de nós nos reunirmos sempre como igreja é também aguardar a volta do Salvador. O dia em que Jesus virá e vai voltar e vai levar a sua igreja consigo. E essa música tem essa frase marcante: um dia ele vai vir e eu vou me reencontrar com ele, mas nós, como igreja, vamos nos reencontrar com ele, amém? Então que Jesus seja o centro da sua vida. Que Jesus seja e continue sendo o centro dessa igreja. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Cante ao Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser. Mostre as vozes da igreja que em meu pega a sua voz e cante, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E o que vai acontecer um dia? Um dia ele virá, e como igreja eu vou me encontrar com Jesus.
Jesus, 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 diga esse nome, Jesus, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem, mais uma vez, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre essas vozes para encerrar, que em meu coração Cristo seja e todo meu ser mostre quem tu és. Senhor Jesus, nós amamos estar na sua presença. Nós como igreja temos esse privilégio, Deus, de estar em ti, de estar, Deus, em comunhão com os nossos irmãos, de louvar o teu santo nome. Como é prazeroso, Deus, unir as nossas vozes em uma só. Quando nós cantamos como igreja, nós somos uma só, adorando aquele que vive e reina para sempre. É um privilégio maravilhoso, somos gratos por isso. Agradecemos também pelos dízimos e pelas ofertas. Nessa manhã, o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, trazendo uma palavra viva, verdadeira, trazendo novidade para as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer de todo o coração pela sua presença aqui nesta manhã, nossos irmãos em Cristo Jesus, visitantes que porventura estejam aqui, que Deus abençoe a vida de vocês todos. Antes da gente prosseguir, eu queria dar alguns anúncios, dentre os quais, na próxima semana, já no dia 3, se eu não me engano, próximo domingo já é dia 3, nós vamos fazer a nossa abertura da campanha de missões estaduais. Então, todo mês de junho e pegando a primeira semana do mês de julho, nós vamos estar envolvidos com campanha de missões estaduais. Essa noite, receberemos aqui também, além do pastor Sandro, que já está aqui conosco, né? Eu vou apresentá-los já já para vocês. Nós vamos ter aqui a presença do pastor Daniel Templeton e da Beth Templeton. É um casal de missionários americanos que estão no Brasil há muitos anos. Eles são diretores aqui do seminário Peniel, aqui quem vai para Jacutinga. E o que ele vai fazer aqui nessa noite? Né? Eu vou usar uma palavra, irmãos, não me interprete mal. Sabe? O pastor Daniel é um amor de pessoa. E tem uma afinidade com a nossa igreja, porque na época que essa igreja estava sendo revigorada, muitos anos atrás, muitos seminaristas do Peniel eram enviados para cá. Eu não sabia disso. E lá em Monte Verde, jantando, almoçando lá com o pastor Daniel durante 3, 4 dias, e ele me falou isso. Né? Eu falei, poxa, pastor, vai lá então estar conosco. Né? E o que ele vai fazer aqui? Né? Ele vai se apresentar e tal, mas, irmãos, hoje vocês vão ver literalmente o serrote cantar. É sério. Já teve aqui, eu acho que umas 3 vezes no passado, mas muitos, a maioria, eu acho que 70% da igreja é nova, né? Então, gente, vocês vão ver, ele vai tirar som do serrote. Literalmente, ele vai vir com um serrotão de carpinteiro e ele vai com aquele negócio do violino e ele vai louvar ao Senhor
com o serrote. Vai ser muito bacana, né? Eu falo para ele, é uma atração. Essa é a palavra que eu falei, que pode ser mal jombrada, né? É quase que uma atração aquilo ali. Então, preparem os seus celulares, carreguem as baterias, porque você vai querer filmar isso à noite na sua rede social. Tá ok? Eu provavelmente estou esquecendo de alguma coisa. Dia 12. Ótimo. Encontro de casais. Só que não vai ser no dia 12, né? Vai ser no dia 12? Depois eu vou te falar que eu não vou poder participar. Né, Sandro? A gente vai poder participar? Não vai, né? Mas tudo bem. Mas vai ser dia 12, então, né? Dia 12, irmãos, o Ministério de Casais da nossa igreja está reservando para nós uma pizzaria aqui em Congonhal. Procede? Em Congonhal. Ela vai estar reservada só para a gente? Ou é vagas limitadas? Vagas limitadas. Então, se você tem interesse de ir, eu acho que pode levar a criança, porque tem local lá para criança, tá? Você vai procurar o Wesley ou a Emília e vai dar o seu nome, não é isso? Vai dar o seu nome para que ele possa fazer a reserva direitinho para você aí no dia 12. Pois não, querida? Sábado que vem agora? Qual horário? Está aqui. E vai ser aonde? No Horto? 2 horas da tarde, no Horto Florestal, o trabalho da terceira idade. Então, você também pode ir convidar. É sempre importante ter visitantes, tá, gente? Chama pessoas novas, convida visitantes para estar nesses movimentos. Eu acho que é bem produtivo e bem legal. Tem mais, Marli? Campanha do agasalho, né? A irmã Marli está promovendo a campanha do agasalho também. Se você tiver na sua casa cobertor também, Marli, cobertor, agasalhos, o que você puder doar, que a gente distribui nas instituições que precisam, que distribuem isso de uma forma apropriada. Tá ok? Coloca para nós lá o nosso slide do nosso aniversário. Ótimo. Queria que você recitasse comigo, em alto e bom som, o nosso tema, não é? Que é abram os olhos e vejam os campos, e a nossa divisa está lá em João, capítulo 4, verso de número 35. Vamos lá, vem comigo. Abram os olhos e vejam os campos. Vocês não dizem... Amém? Quem é que disse isso? Não foi Jesus? Se ele disse, é importante para nós. Essa é a pegada que nós estamos conduzindo esse ano de 2023 e 2024 e muito por aí. Intencionalidade, olhar as oportunidades, olhar os campos, olhar as pessoas que às vezes estão lá fora e pessoas que às vezes Deus coloca dentro da igreja, que vem aqui, que nos visita, nos pequenos grupos. Né? Ontem teve um grupo aí reunindo, né, Wesley? Sob a liderança do Wesley e a Camila, foi isso? Liderança do Wesley e a Camila, regada a muita picanha, a muito isso, a muito aquilo. Né? Fiquei de levar o pastor Sandro lá, falei, não, pastor, não vou te levar, que lá é muito frio. Aí hoje ele descobriu o que era, falou, está me devendo. Está me devendo, mas numa próxima vai. Então, às vezes, nesses grupos, Deus planta um visitante lá. Às vezes é num grupo de oração na casa de uma pessoa, Deus planta um visitante lá. E nós temos sempre que estar com os olhos abertos, entendendo que a colheita está aí. E o nosso trabalho é ir lá e colher esse fruto. Amém? Convidar o pastor Sandro, por favor. Pastor Sandro Ferreira é pastor da Primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano, nosso atual presidente da Convenção Batista Mineira, uma pessoa extremamente gente boa, amiga, né? Chegou aqui em Pouso Alegre ontem e vai ficar conosco durante esse dia de hoje. Ele não pôde trazer a família está em a esposa está em outro congresso, né? E ele vai explicar tudo isso aqui para vocês. Nós vamos orar ao nosso Senhor e o pastor Sandro, então, vai se apresentar para os irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos permite ter aqui nesta manhã, um tempo produtivo, um tempo de comunhão, Deus, isso é muito importante para nós. E eu te peço, Deus, que a tua boa palavra esteja agora nos lábios, na mente e no coração do teu filho, para a edificação da tua igreja. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos, hoje e sempre. Amém.
Bom dia, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso bom Deus continue nos dando sempre essa alegria e expectativa de estarmos juntos para adorá-lo e servi-lo. Quero parabenizar os irmãos dessa amada igreja pelos 51 anos de emancipação. Ela é um pouquinho mais nova do que eu e o pastor Paulo. Descobri ontem que temos a mesma idade. Eu não sei quem está mais acabado. Mas temos a mesma idade. E temos também as mesmas proporções, né, dessa idade que vai se avançando. Ontem nós compartilhamos e falamos que estamos na idade do Boeing. Nós somos um Boeing, né? Porque a turma mais nova é um F-15. O Boeing é aquele que vai devagarzinho, tranquilo, e diz que certa vez um F-15 parou do lado de um Boeing e o piloto do F-15 falou o seguinte: comandante, começaram a comunicar. Olha o que eu faço. E o F-15 foi para lá, voltou, fez aquela manobra, parou do lado do Boeing. E então o comandante disse: olha o que eu faço. E o Boeing continuou, imponente, sobre as nuvens. 10 minutos depois ele voltou, viu o que eu fiz? Mas você não fez nada. Fiz. Eu levantei, coloquei no piloto automático, tomei um cafezinho, marquei um happy hour com a turma no final. É isso que nós somos. Chega na faixa etária nossa, a gente é um Boeing. Deixa a turma correr para lá e para cá. Irmãos, eu trago um forte abraço. Primeiramente, da Primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano, onde pastorei há quase 18 anos, e também da Convenção Batista Mineira, com as suas mais de quase 800 igrejas e mais de 100 mil batistas em nosso estado. Trago um forte abraço também ao nosso diretor executivo, pastor Márcio, que está neste evento onde minha esposa está também, acontecendo lá em Governador Valadares, o encontro dos músicos. Eu não sei se alguém foi para lá dessa igreja, não foi não, né? Está sendo muito bom. Estive na sexta-feira e no sábado vim para cá, quase que voando, né, para chegar aqui e estar com os irmãos. Eu gostaria de saber como que funciona na cidade, se existe um ar-condicionado central. Tem, né? Então é dessa forma, porque lá na nossa cidade, 28, 30 graus, precisamos contratar esse trabalho. Irmãos, a Convenção Batista Mineira sente uma alegria de saber que essa igreja é uma igreja relevante aqui em Pouso Alegre. Eu não conhecia Pouso Alegre aqui para dentro. Sempre, todo ano eu vou para Águas de Lindóia, na Conferência Fiel, sempre passo por aqui, uma passagem rápida, e ontem o pastor fez uma tour aqui conosco, só não me levou onde tinha a preciosidade do churrasco. Ele pecou contra mim, né? Nós vamos pedir a Deus que possa dar a ele essa misericórdia, né, de retratar, quem sabe logo mais à noite, é uma coisa assim, a cantada aí. Ok, irmãos, que tema relevante que os irmãos estão trabalhando. Abram os olhos e vejam os campos. Quando olhamos para este tema, eu fico pensando nos campos mineiros. Estamos aí na iminência do lançamento da campanha de missões estaduais, onde somos chamados a falar, a desenvolver a nossa particularidade com Cristo, a testemunhar do que Ele, de fato, tem feito em nossas vidas. Os campos mineiros, de fato, precisam ser enxergados por cada um de nós. Não feche os seus olhos e também não te cales. Essa faz parte do versículo que trata sobre essa intencionalidade do Evangelho de Jesus. Fale, não te cales, fale em todo o tempo. E esta ação aqui nos faz pensar, então, sobre este tema. Prontos para a colheita? Esta é uma pergunta intencional. Porque se nós não sabermos, de fato, quem somos no reino de Deus, qual a nossa missão no reino de Deus, nós não enxergaremos os campos. De alguma forma, parece que os nossos olhos eles estão vedados pelas circunstâncias, por aquilo que nós estamos passando, pelos conflitos existenciais, pelos embates do dia a dia, e ficamos míopes. Talvez até alguns com astigmatismo espiritual, mas nós não conseguimos enxergar o campo que está pronto, um campo em que pode ser alcançado através da semente do Evangelho. Se eu não for um adorador genuíno, então eu seria apenas alguém que está adornando a minha essência cristã. Agora, pela manhã, eu quero contar um pouco da história
desta mulher, a mulher samaritana. E por que eu quero fazer isso como um avanço daquilo que falaremos à noite? Só enxergaremos se de fato descobrirmos quem somos. Quero convidá-lo, por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 4, verso 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, 24 e o versículo 35. Mesmo sentado como os irmãos estão, acompanhe a leitura, por favor, que diz assim, Evangelho de João 4, 23, 24 e 35. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 35, que é a nossa divisa. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é com o coração contrito, quebrantado e dependente que nos reunimos nessa manhã. Que alegria, Deus, é compartilhar junto a estes irmãos, Deus, é esta celebração dos 51 anos de emancipação dessa igreja. Quantas histórias, Deus, quantas pessoas já passaram, os fundadores, Deus, que puderam deixar o seu legado, e não somente isso, mas fundamentaram, Deus, os princípios que norteiam esta igreja, a fé que cada um desses irmãos professam e vivem. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Paulo, nosso amigo, Deus, nosso companheiro deste fronte de batalha na proclamação do Evangelho, que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Obrigado pelo pastoreio e por andarmos juntos, ó Deus, neste estado que requer, de fato, de homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, a tua visão, dá-nos a visão do teu reino e que em tudo Cristo seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O texto de João, capítulo 4, diz a respeito do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Eu proponho analisá-lo com muita atenção, numa tentativa de extrair aqui informações valiosas para a prática da adoração genuína. Queremos ver os campos, mas nós não podemos ver os campos se o nosso coração estiver obstruído. Queremos entender a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, mas nós não enxergaremos em sua plenitude se de alguma forma a nossa visão estiver, então, falha naquilo que é o propósito. Quando olhamos para o texto, então, no versículo 5, descreve a atitude de Jesus que esperava os seus discípulos ali junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar. Provavelmente era um local de movimento em que as pessoas iam e vinham naquela região para abastecer-se da água que era tão necessária para o sustento, para a limpeza, e que eles extraíam daquele poço. E neste capítulo, uma moradora local, identificada, não se sabe o nome, mas como a mulher samaritana, ela aproximou-se do poço, talvez como aquele costume de todos os dias levar água para o sustento do lar. E algo importante aqui é que aquilo que ela carregava era de suma importância para que pudesse manter aquela água naquela casa e buscar para o seu uso doméstico. Era algo que ela carregava constantemente, como eu e você. Nós carregamos alguma coisa que é importante, que nós deixamos de alguma forma próximo a nós. Porém, neste dia, algo diferente aconteceu na rotina daquela mulher. Isso nos chama atenção porque aquela mulher, ela não aproximou apenas do Senhor Jesus sem conhecê-lo, mas naquela indiferença da vida. Ela não encontrou somente água que a saciava, mas ela havia encontrado o Senhor
capaz de completamente saciar a nossa sede espiritual, saciar aquilo que é a nossa necessidade no interior da nossa vida e que nos faz fluir, então, rios de água viva. A partir desse momento, parece que o coração daquela mulher foi transformado, as suas afeições, a sua vontade, as suas habilidades e a sua disposição de ser aqui, então, uma adoradora genuína. O que torna-se, então, real pela presença viva do Espírito Santo de Deus em seu coração. Em João 7,38, vemos isso, que aquela mulher, ela saiu daquele lugar completamente cheia, uma vontade de transbordar. E é assim que acontece conosco. Às vezes nós nos encontramos vazios. Talvez numa forma mais altruísta, meio cheios. Mas de alguma forma, quando somos encontrados por Cristo, e eu tenho para mim que este encontro não foi casual, foi proposital, foi intencional. Cada passo do Senhor Jesus foi milimetricamente divino, para poder estabelecer o reino, para poder abrir a visão, para poder curar as pessoas de sua imobilidade, seja física ou espiritual. O fato é que essa mulher, ela saiu daquele lugar cheia, plena, com seus olhos prontos para ver os campos e não enxergar apenas a aridez, a sequidez da vida, mas enxergar pessoas que ela convivia, que ela testemunhava, pessoas que ela via em suas necessidades. Mas o fato é que, de fato, ela pôde entender o propósito maior de Deus. Aqui, o poder de Deus por meio de Cristo Jesus transformou eficazmente a vida do seu caráter, ajustando-a então a sua conduta. E quando lemos no versículo 17, interessantemente diz, ela confessa o seu estado. Jesus falou com ela, vai, traga o seu marido. Ela respondeu, eu não tenho marido. Você falou corretamente. Você falou a verdade. Qual é o seu estado moral? Qual é o seu estado social? Quando somos encontrados por Senhor Jesus, nós nos sentimos tão impactados que a nossa vida, ela se torna aberta e clara diante dele, porque quanto mais nos aproximamos então de Cristo, tanto mais a sua glória revela quem somos. Não com essas máscaras que às vezes colocamos, não com essa indiferença em relação às pessoas, mas a realidade do que é o nosso coração. Estar perto de Cristo Jesus é abrir os olhos, é sensibilizar o coração, é entender que existe um propósito maior para a vida. E cada um dos seus filhos tem um propósito maior, tem uma missão. Infelizmente, de alguma forma, as circunstâncias têm nos podado, têm nos tirado a alegria, e nós estamos olhando mais para as circunstâncias do que para a cruz de Cristo. Este tempo terrível que nós passamos pela pandemia, sempre falei para a minha igreja, olha, a pandemia ela veio, e não pensem vocês que ela estava fora do propósito de Deus. Não. Talvez parafraseando o que Martinho Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. A pandemia é a pandemia de Deus. Isso no sentido de que estava no controle. Mas 3 coisas que eu aprendi nessa pandemia. Primeiro, ela veio para poder, de fato, colocar à prova a fé dos filhos de Deus, fortalecê-la em perseverança. Os filhos de Deus perseveraram. Segundo, veio para separar o joio do trigo. Quem não andou com Deus, quem não esteve fundamentado na rocha que é Cristo, pode ter certeza que ficaram pelo caminho. E terceiro, veio para dar oportunidade tanto para a igreja quanto para as pessoas sem Cristo. É hora de arrepender. É hora de voltar e fundamentar, construir a sua casa sobre a rocha,
Porque quando vier o dia mau, quando vier as tempestades, quando baterem com ímpeto sobre a sua vida, você não cairá, porque estará firmado na rocha que é Cristo Jesus. Amém? É sobre isso que se trata. Não somente os ciclos das pandemias, não somente os ciclos das crises mundiais, mas sobre a essencialidade do que somos. E essa mulher, ela teve a oportunidade de experimentar acerca de Cristo. O adorador do Deus vivo, do Deus santo, não desassocia a sua conduta moral da espiritual. Para ele, queridos irmãos, as duas coisas são a mesma, santas e necessárias para servir a Deus. Vocês já ouviram aquele jargão? Amigos, negócio à parte? Parece que as pessoas, elas pensam assim, não, ser membro da igreja, ser crente é uma coisa, mas nas minhas negociações, nas minhas relações lá fora é outra coisa. Claro que não. Você é o que Cristo fez para você ser. Você é um excelente cristão aqui. Você é ainda melhor na sua casa. Porque você sai com uma missão. Você é um querido irmão aqui, e você é melhor onde você trabalha, onde você estuda, onde a planta dos seus pés pisa, você se torna ainda melhor. Você vem para cá para adorar, para congregar com os irmãos, para poder ter essa relação de proximidade com Deus, mas você pisa lá fora com uma missão, para enxergar os campos. Mas esse tem sido o problema. As pessoas são muito cristãs aqui dentro. Muito cristãs aqui dentro. Mas quando elas pisam ali para fora, parece que elas tiram a sua capa, a sua máscara, e elas não são o que deveriam ser. Conta-se certa vez que uma viúva estava velando o corpo do seu marido, era um querido diácono da igreja. Todos o amavam. E começaram então a chegar perto da urna e a elogiar. Era um bom homem, que diácono maravilhoso, serviu sempre as pessoas, sempre de braços dados, sempre ajudando. A esposa falou para o filho mais novo assim: vai ver se é o seu pai que está ali dentro mesmo, porque ele não é nada disso lá em casa. Mas é isso que está acontecendo. Você olha para o seu irmão do lado e fala assim: que camarada que toca maravilhosamente, que voz linda. Que pessoa que serve, que atende, que pastor. Mas quando você procura conhecer na intimidade quem é a pessoa, infelizmente não é aquilo que ela apresenta aqui. Como então enxergar os campos, meus irmãos, se os nossos olhos e o nosso coração está endurecido pela verdade de um evangelho que nos transformou, mas parece que ainda estamos presos, acorrentados no passado, acorrentados na nossa velha natureza. Não haverá fruto se o nosso coração ficar indiferente. Falamos sobre missões, mas o nosso coração parece não entender que missões não é realizado pelo pastor, não é realizado pelo missionário apenas. Cada um de nós somos missionários do reino de Deus. Você já sai daqui com aquela vontade de enxergar, de olhar para as pessoas lá fora, encontrá-las e então compartilhar deste evangelho, porque o adorador do Deus Santo, ele não desassocia a sua conduta moral da espiritual. Ele é o que é em Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso nos ajusta no reino de Deus. A genuinidade da adoração dependerá do verdadeiro conhecimento que o adorador terá acerca do Deus a que ele crê, do Deus a que ele serve, do Deus que ele adora. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, porque essa é a relação que nós temos com um Deus eterno, um Deus que não ocupa lugares, um Deus que é. Mas também é em verdade, porque trazemos Cristo à verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. São artigos definidos. Não há outra verdade, não há meia verdade. Há a verdade que compartilhamos.
O que podemos aprender com este texto, então? Eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos para analisarmos. Primeiro deles que aprendemos como uma lição para a nossa vida. A samaritana adornava a sua adoração com a sua religiosidade. Talvez seja a sequência do que nós já falamos aqui na introdução. Estamos adornando a nossa forma de ser e viver, da nossa adoração. Estamos então sendo religiosos e não cristãos genuínos transformados pela cruz. Ela, como dona de casa, tinha uma rotina a cumprir em suas atividades domésticas e provavelmente era responsável e dedicada em seus afazeres. E diante disto, apesar da sua origem, que os seus antepassados se misturavam com outras culturas, com outras etnias, isso está registrado em 2 Reis 17, 24, a origem dos samaritanos, ela tinha uma tradição religiosa. Porém, faltava-lhe o conhecimento de quem realmente era Deus. Faltava-lhe a graça do Senhor, uma percepção que então agradava a Deus na prática da sua adoração. É possível que ela tinha uma convicção diante de quem era, da sua crença religiosa, e eu penso que sim, mas será que isso era suficiente? Talvez você tenha uma convicção, membro de uma igreja batista, talvez até fundador ou filho de algum fundador dessa igreja, batizado, nasceu na igreja. Algumas pessoas falam assim, nasceu onde? Nasci na igreja. Vamos coçá-la delas aqui. E você então foi criando um conceito religioso de pertencer a uma igreja. E creia, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não. Não é porque você tem seus pais como cristãos, não é porque você nasceu, é que você talvez seja um cristão genuíno. E falo isso com temor e tremor, porque nós precisamos, talvez a partir de agora e de tudo que o pastor Paulo vem pregando, ter uma realidade de quem somos no reino de Deus. Quando você souber disso, a minha pergunta é, o que você fará a respeito? Em saber que precisa de um compromisso intenso, real com o Senhor. O que você fará com a cruz de Cristo? O que você fará quando enxergar, então, os campos? Isso me faz lembrar daquele ajudante de Eliseu. Quando foram cercados, então, ele não conseguia enxergar apenas o exército que avançava. Até que então ele fez oração, abre os olhos desse meu ajudante. Quando lhe foi aberto os olhos, ele enxergou que o número daqueles que eram do Senhor era muito maior do que aqueles que os perseguiam. Você está preparado para ter os seus olhos abertos? Para enxergar os campos, para perceber que Deus ele te colocou como um instrumento em suas mãos para essa igreja, para o reino, para proclamar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. A fé é algo que testemunha a realidade do seu relacionamento com Deus, não de um copo meio cheio, mas ele completamente cheio, a ponto de transbordar graça sobre graça às pessoas, na sua família, onde você trabalha, nas suas relações. Abrir os olhos é enxergar realmente quem é Deus e quem somos no seu reino. E é perceber que Ele nos deu a missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O ide não é apenas ir, mas é você começar com a missão, no caminho da missão, você fazer a missão até chegar no propósito e depois voltar fazendo uma missão. É um gerúndio em ação.
quando marcamos viagens missionárias, eu fico um pouco incomodado, porque as pessoas, elas pensam que vamos fazer uma viagem missionária para o Vale do Jequitinhonha. Todo ano a nossa igreja vai com um ônibus lotado. Mas não é apenas sair de Coronel Fabriciano e chegar no Vale do Jequitinhonha. É você sair sabendo que no caminho, nas paradas, você ainda é um missionário. Então, quando nós saímos da igreja, do templo, e pisamos lá na rua, quando voltamos para casa, quando começamos a semana, segunda, terça, até o outro encontro, você não para, porque você tem dentro de si o Espírito do Senhor, que o impulsiona, que o incomoda, que abre os seus olhos, curando toda a catarata espiritual, para enxergar aquelas pessoas que estão ali. Hoje, recebi a carona da nossa querida irmã, e ela falou do trabalho, de colocar um panfletinho, né, pregado, isso é uma missão. E isso é todo dia. É no ônibus, é no ponto de ônibus, é no shopping, onde você estiver, nas oportunidades. Eu não estou falando para você sair gritando por aí afora como um louco, não. Muito embora sejamos loucos no Evangelho de Cristo. Mas é arder no seu coração quando alguém estiver do seu lado. Os cristãos do primeiro e do segundo século tinham um símbolo, que era o peixe. Por isso que nós temos esse peixinho, às vezes colocado no carro ou em algumas logos da igreja. Mas era um tempo de perseguição e havia uma estratégia, identificar uns com os outros. Quando então encontravam uma pessoa no caminhar ou nas paradas, um cristão então ele fazia meio círculo no chão. Se o outro fosse cristão, ele completaria o círculo, fechando então da ponta até fazer um peixe. E eles então se identificavam como cristãos. O peixe em grego significa ictus. E se você olhar esse acróstico ele começa justamente falando sobre a quem ele serve. Jesus, Cristo, Filho de Deus vivo. Era essa a identificação dos cristãos. Então eles celebravam. E se não fosse, eles começavam a falar de certa forma sobre aquele do caminho, aquele que abriu os seus olhos, aquele que os curou, aquele que os salvou. E lhes prometeu uma eternidade. Hoje nós temos toda a liberdade. Não precisamos falar por símbolos, não precisamos escrever na areia. Hoje você pode olhar para a pessoa e começar a falar com ela. Quebrar a timidez. E de alguma forma entender que Deus ele abrirá os seus olhos e abrirá a sua boca. Trabalhei 10 anos numa metalúrgica no Vale do Aço. E a época que eu trabalhava de turno, íamos buscar o lanche por volta das 2h30, 3 horas da manhã. E naquele dia eu fui escalado para buscar. Quando eu cheguei lá, chegou uma outra pessoa de a seção do lado, e começou a arder no meu coração. Eu preciso falar alguma coisa aqui. 3 horas da manhã. E aquele rapaz com aquele olhar desgastado pelo sono, eu falei, como que eu começo a conversar? E eu olhei para cima e vi que a lua, ela estava linda. Não sei se era a lua nova ou se era a lua cheia, mas ela estava muito bonita. Um céu estrelado. E a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte: uau, que lua linda! Ele falou, é mesmo. Eu falei, é uma pena que vai acabar. Ele olhou para mim, como? Foi de Gênesis a Apocalipse. Eu acho que ele se arrependeu de ter perguntado por quê. Mas são oportunidades como esta. Ali estava o campo pronto do meu lado e eu não poderia perder a oportunidade de falar do amor de Cristo Jesus, de quem criou os céus e a terra, da promessa de que viria o Filho de Deus para nos salvar e da eternidade que nos aguarda e de um tempo de caos, de complicação neste mundo, onde será desfeito tudo isso que foi feito para o novo céu e uma nova terra, uma nova lua.
mas com o governo de Cristo. Essa mulher não tinha convicção, como muitos talvez não estão tendo a convicção sobre quem é no reino e qual a sua missão. Mas eu vejo que ela era uma mulher devotada e ela estava disposta, de alguma forma, a conhecer acerca de Cristo. Veja o versículo 21, versículo 22. Jesus declarou para aquela mulher: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte onde eles adoravam, Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, o templo. Se vocês têm um monte como lugar de adoração, e nós judeus temos o templo como lugar de adoração, não, haverá um momento em que não será mais assim, não serão nos montes, não serão nos templos. Então vocês procurarão, adora o que não conhece, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, a promessa feita lá atrás. Desde Gênesis 3,15, desde a promessa ao pai Abraão, Gênesis 12, em que todas as nações serão benditas através dele. Até que veio a plenitude dos tempos, Cristo Jesus, e era ele que estava falando com aquela mulher. Abrir os olhos é ter essa intimidade, é perceber de que fomos chamados para sermos discípulos, adoradores genuínos do Deus vivo. Infelizmente, este também tem sido o contexto de algumas igrejas. Muito adornamento religioso, pouca percepção da verdade do que está agradando ou não a Deus na adoração. Pastor John MacArthur Jr., pastor norte-americano, em um dos seus artigos da revista Fé para Hoje, ele disse o seguinte: a adoração deve envolver o que fazemos em nossa vida diária e não apenas o que fazemos no lugar formal de culto. Como é bom cantarmos cânticos e hinos espirituais, como é bom você expressar o quanto você quer adorar a Deus em uníssono, com os acordes, com toda a harmonia, com toda a melodia. Como é maravilhoso erguermos as nossas mãos e cantar em plenos pulmões: quem é Jesus? Quem é Jesus? Mas não é apenas aqui. Adoração não é apenas cântico, não é apenas hino, não é apenas o lugar formal onde nos reunimos como igreja. Nós adoramos em todo e qualquer lugar. Quando você está no trânsito, mesmo com o seu som desligado, você está adorando e você é um adorador. E como trânsito é um lugar difícil de ser um adorador. Meu sogro, também pastor, jubilado, ele me contou uma experiência, ele contou com vergonha, ele falou: eu estava no dia estressado. Então, estava com muita pressa e alguém estava saindo da garagem, estava saindo com o carro da garagem. E ele saiu meio que não me percebendo, ele falou que desviou do carro, e então ele falou uma expressão horrorosa, e alguém do carro baixou o vidro rápido e falou assim: Deus te abençoe. Ele baixou a cabeça e chegou em casa e falou: que vergonha que eu passei. Quantas expressões você já lançou no trânsito? Não precisa contabilizar, tem um contador aqui, né? Mas parece que o trânsito é uma oportunidade de treinamento para poder colocarmos em prática, então, uma das virtudes do fruto do Espírito: domínio próprio. Domínio próprio. Aquele tiozinho do final de semana que te fecha, né? Então você, domínio próprio, não posso falar. Aquele barbeiro ou barbeira, está na forma igual, né, que vai te cortar sem dar seta. Domínio próprio. Quando o trânsito está parado, e o trânsito só para, só engarrafa quando você está com pressa, quando você tem compromisso. Alguns vindo para a igreja não ligam não, né? Vai chegar atrasado, não tem problema, para Deus aceita tudo. Nós temos que acabar com essa noção de que Deus aceita tudo.
Deus, ele requer dos seus adoradores comprometimento, pontualidade, compromisso sério. Eu não sei os músicos da igreja, mas algumas visitas que a gente faz em igreja, até outras igrejas em outras denominações, quando na simplicidade a pessoa chega para cantar e fala: eu não ensaiei não, mas Deus aceita. A minha vontade era de gritar lá de baixo: não canta! Já pensou, pastor Paulo ou pastor Sandro chega aqui e fala assim: irmãos, eu não tive tempo de preparar a mensagem hoje, mas vamos ler um negocinho aqui, vamos ver o que Deus vai falar. Eu não sei o que vai sair. E pior que eu visitei a igreja e fui visitar e alguém me viu lá, o pastor Santo, vem cá pregar. Eu falei: não é assim que funciona. A minha esposa é musicista e ela coloca no grupo os cânticos para durante a semana, ensaiar pessoalmente, cantar, fazer os acordes durante a semana. Mas no dia de ensaio, o pessoal chega: que música tem que cantar hoje? Mas isso acontece lá na primeira igreja batista em Coronel Fabriciano. Aqui não acontece isso não. Aqui a turma ensaia. Aqui a turma recebe um tempo, não é isso? E vai embora. Precisamos aprender que adorador, ele faz as coisas para Deus com qualidade. Ele se coloca na brecha porque ele quer ser tratado por Deus em graciosidade, em exortações santas. Porque ele quer que seus olhos estejam prontos para ver que os campos estão prontos para a colheita. Meus irmãos, querem ver a igreja crescer, desenvolver, não apenas de forma quantitativa, mas essencialmente de forma qualitativa. É de fato sermos tratados no coração. Quando o nosso coração é tratado, então teremos essa percepção do que Deus realmente fará. E fará grandes coisas em nós e através de nós. A adoração genuína deve partir, então, de um coração sincero, transparente, aberto, em consequência do conhecimento que essa pessoa tem de Deus. Como podemos nos tornar adoradores genuínos na prática da adoração, então? Abra o seu coração e conheça Deus, o Deus que você adora, o Deus que você serve. E então, seus olhos alcançarão os campos e você enxergará todos os dias as pessoas. Porque neste tempo de informações tecnológicas, passe perto de um ponto de ônibus para você ver. De uma aglomeração de pessoas, está todo mundo com o celular na mão e cabeça baixa. E na igreja também. Precisamos desarticular as nossas cervicais e levantar e abrir os olhos para enxergar as pessoas. Estamos ficando presos demais com aquilo que está na direção do nosso umbigo. O que mais aprendemos então neste texto? Segundo, a samaritana precisava conhecer a verdade sobre o Deus a ser adorado. Jesus diz as seguintes palavras nesse diálogo com a samaritana. Veja o verso 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Você conhece realmente Deus? Você conhece a Jesus, a quem você adora, a quem você canta, a quem você ama? O verbo usado vai além de um conhecimento pessoal, é estar intimamente ligado, é relacionar-se em profundidade, é compreender quem é, de onde veio, para onde vai e que nos aguarda, ou quem nos aguarda. Com isso, Jesus estava dizendo àquela mulher que os judeus dispunham das informações válidas para uma adoração aceitável. Eles conheciam porque o Deus verdadeiro revelou-se lá atrás, de forma poderosa, de forma criacional.
aquele que deu o livramento para o povo, aquele que sustentou, aquele que pôde fazer as mulheres se tornarem então férteis para continuar um povo. Já percebeu que na história do povo de Israel, sempre Deus ele realizou algo sobrenatural para mostrar que era um Deus que estava presente. E não é diferente quando somos encontrados por Cristo. A primeira ação sobrenatural que nada e ninguém pode fazer neste mundo, tecnologia ou ciência, é que Deus nos transforma em novas criaturas. Você é uma nova criatura. Eu não valia nada. Não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor lá na eternidade, Ele me encontrou. Assim como Paulo fala no capítulo 9 de Romanos, em que Jacó e Esaú, antes mesmo de terem nascido ou praticado alguma coisa, o bem ou o mal, Deus já havia feito a sua escolha, o seu projeto. Amou Jacó e aborreceu Esaú. Nós pertencemos àqueles da qualidade de Jacó. Não porque tínhamos algo a oferecer para Deus, mas porque aprove a sua vontade assim fazê-lo. Somos amados do Pai. E não há milagre maior do que isso. De sermos chamados filhos de Deus. As pessoas religiosamente falam, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que não. João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, fala que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes então poder, autoridade, o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do homem e nem da vontade nenhuma, mas nasceram de Deus. Isso é um milagre maior e que muitos ignoram. Qual o maior milagre que Deus fez na sua vida? É este. Estávamos perdidos, mortos, e fomos encontrados, e Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Não dá para andar cabisbaixo, não dá para perder tempo com um mundo perverso que tenta nos impedir de avançar. Os campos estão prontos, irmãos. Prontos para a colheita. O que vocês têm colhido? Com isso, Jesus estava dizendo àquela mulher, além de disporem de todas essas informações, ninguém poderia adorar a Deus sem conhecê-lo intimamente. Nós não podemos ver os campos prontos sem adorá-lo intimamente. Nós não podemos cantar aqui à frente e pregar aqui à frente sem adorá-lo e conhecê-lo intimamente. Nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada vocês podem fazer. Foi isso que Jesus disse em João 15, 8. Mas os discípulos, eles ouvem e identificam a voz do pastor. Você está conseguindo ouvir a voz do Supremo Pastor, do Sumo Pastor? E o que ele tem falado no seu coração? Então, obedeça. Avance para os campos. A missão de Jesus em seu ministério terreno foi revelar o caráter de Deus, dando-nos então, de alguma forma aqui, evidências sobre a sua grandeza, sobre a sua glória, sobre o seu amor, e de uma forma bem clara pela revelação pessoal de Deus por meio do seu Filho Jesus. É sobre isso que ele nos chama então a conhecê-lo numa profundidade. Ele estava mostrando que eles desconheciam o caráter de Deus como Senhor, mas ele se revelou a nós para o adorarmos em espírito e em verdade. Joseph Carroll, ele escreveu algo tremendo em seu livro sobre adoração. As pessoas, elas não se submetem a Deus porque não o conhecem, pois
Ao conhecê-lo, elas se prostram imediatamente diante dele em admiração, amor, louvor e submissão. Todos aqueles que se aproximam da cruz de Cristo, eles não saem de lá da mesma forma. Eles saem transformados pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, diante disso, é preciso conhecer. E só é possível conhecer a Deus em sua grandeza, glória, graça, quando olharmos para o Filho de Deus, o Senhor Jesus. A palavra que tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nós enxergamos Jesus pela fé. Nós sentimos pela fé. E nós desfrutamos e temos contentamento da sua pessoa pela fé. O Senhor Jesus, ele tem sido alvo da sua adoração. Você o tem adorado em espírito e em verdade. Qual a sua única motivação para continuar a viver? É isso que nos torna úteis no reino de Deus. Como podemos nos tornar adoradores genuínos, então, na prática da adoração? Terceiro e último, o que mais aprendemos nesse texto é que Deus procura os adoradores que se disponham a conhecê-lo. Aquela mulher não conhecia Jesus. Aliás, a rixa entre judeus e samaritanos. Eles não se conversavam. Mas Jesus, ele se aproximou àquele poço e ele conversou com aquela mulher. Ele quebra um paradigma. Ele quebra a cultura. E estabelece, então, os valores do reino. Sabe, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos quebrar paradigmas. Nós precisamos quebrar culturas. Culturas essas que estão contrárias aos princípios e valores de Deus. Nós não estamos escravizados à cultura. Nós estamos linkados ao reino de Deus, aos valores e aos princípios do reino. Quando então nos desvencilharmos dessas questões do mundo e olharmos para os valores do reino, os campos então se branquearão diante dos nossos olhos. Então faremos aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, as palavras do Senhor Jesus, nos versos 23 e 24, nós encontramos aqui não apenas uma informação do que Deus requer de nós, mas principalmente, queridos irmãos e amigos, como devemos adorá-lo. Por favor, pare com essa ideia de que Deus aceita a nossa adoração de qualquer jeito. O que vale é a intenção do meu coração. Não. Olhe para Nadab e Abiú, você perceberá que não foi de qualquer jeito. Não ofereça a Deus fogo estranho. Deus, ele nos deixou de forma escrita, revelada, como devemos adorá-lo. Isso não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Tem que ser em espírito e em verdade. Não pode apenas ter uma intenção. O meu coração não falou isso. Não tem um negócio assim, não tem? Não senti no meu coração. As pessoas às vezes esquecem que o nosso coração, ele é perverso. Enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. É do coração que procede os maus pensamentos, o adultério, a fofoca e todas as coisas ruins. Então, se o seu coração não estiver submisso à palavra de Deus, você estará prestando fogo estranho, uma adoração estranha ao Senhor. É pela palavra. Parte de um coração que se dispõe a conhecer profundamente o Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Confiável, genuíno, real. É sobre isso que este capítulo está tratando. Se de fato quisermos abraçar a missão, nós precisamos ter os olhos abertos e enxergar a partir de um coração transformado quem somos e quem Deus é. E então avançaremos para glorificar o Senhor. Os adoradores serão aqueles que darão profundas evidências
de uma vida santa, transformada e disposta a se parecer com Jesus. Disse recentemente em uma das mensagens de nossa igreja que eu não me surpreenderia de chegar no céu, de ver um capixaba parecido com Jesus e falar assim: nós temos a mesma face e a nossa face parece com a de Jesus. Eu não me surpreenderia, porque Deus está nos moldando todos os dias para nos parecer com seu Filho. Todos os dias. E o processo dói. O processo dói. Deus sempre, como o grande artista, ele pega a sua talhadeira, um martelinho e vai nos lapidando. Uma hora dessa, o sonoplasta quase bate na gente, né? As lascas, as arestas que Deus tira de nós, no processo, dói. Nós queremos chegar lá. Nós queremos avançar. Chegar no topo. Chegar lá no último andar. Mas nós não queremos passar pelo processo. Meu filho hoje, que tem 18 anos, quando ele era novinho, olhei para o seu menino ali, eu até lembrei dele. Ele queria fazer algo, eu falei: filho, não é por aí. Primeiro temos que fazer assim, assim e assim. Você não chega lá em cima antes de subir a escada. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Tem elevador. Eu falei: tem elevador, mas é andar por andar. Processo. Os meninos aqui, um dos meus filhos é baterista. Eu tenho um filme dele até hoje novinho, para aprendendo bateria. Hoje, um bom baterista. Baterista, cadê o baterista? Eu já vi esse vídeo. Os bateristas vão entender. Processo. Dia após dia, treino após treino, batida após batida, nota após nota, para chegar num nível que ainda não é o legal. Estamos sempre buscando um aperfeiçoamento, estamos sempre buscando um crescimento. Para chegar no topo, vamos ter que subir muito. Para chegar na maturidade espiritual, teremos que subir muito. E de alguma forma deixar algo para trás. A santidade deve ser o caminho mais curto para tornarmos verdadeiros adoradores. E no processo de vida com Deus, santidade é ser lapidado no processo. Nem todos estão dispostos a passar pelo processo. Esta atitude nos leva a amá-lo. Você ama o Senhor? Então seja santo. Eu fiz essa pergunta na igreja e é uma pegadinha, e talvez você caia ou não, mas quantos aqui são santos? Levanta a mão. Foi isso que aconteceu na igreja. Quantos são santos? Levanta a mão. Eu sou atleticano, né? Mas não é questão de time, não. Mas é isso que aconteceu. A pergunta, ela parece de alguma forma nos afrontar. Ora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real. A nação? Você não faz parte dessa nação? É nessa que a gente começa a entender quantos são santos mesmo. Levanta a mão. Glória a Deus, é isto. Ser santo não é ser perfeito, é ser consagrado, é ser separado. Quanto mais você se aproxima da cruz de Cristo, mais ela revela quem você é, mais você se prostra. Adoração tem a ver com estarmos prostrados diante de Deus, reconhecendo que não somos nada, não temos nada para oferecer, somos mendicantes nessa caminhada e nessa jornada, não temos nada para oferecer ao nosso Deus, mas Ele ofereceu Cristo por nós e nos adotou como filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
ainda não foi revelado do que seremos, o que somos, mas seremos parecidos à semelhança de Cristo Jesus. Então, somos santos, separados deste mundo. O adorador, ele se santifica, o adorador, ele se reserva. Dr. Sam Williams, professor de aconselhamento bíblico de Southwestern, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte a esse respeito: se você amar cada vez mais o Senhor Deus, você se parecerá cada vez mais com quem Ele quer que você seja, o seu filho Jesus. Deus, Ele quer passar os seus olhos aqui. Ele não quer te ver. Ele não quer te ver, não. Ele não quer me ver. Ele quer ver o seu filho em nós. Então, quando Ele olhar ali, meu filho está ali. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Isso nos torna, então, aptos para a colheita, para avançar no campo. Porque nós iremos não com o nosso olhar medíocre, vazio, indiferente, mas com o olhar de Cristo. E passaremos pelas pessoas a enxergá-las como o alvo do amor de Deus. Sabe aquele colega de trabalho chato, enjoado, que pega no seu pé, aquele vizinho insuportável, aquele irmão, aquele parente, aquele primo, que você quer atravessar a rua, aquele camarada que está te devendo, ou que você esteja devendo a ele. Sabe essas coisas que a gente enfrenta neste mundo, que fecha os nossos olhos para entender o seguinte: essas pessoas são alvo de Deus através da minha vida. E isso não é fácil. A contabilidade de Deus, a matemática de Deus, a metodologia de Deus não é a mesma nossa. Quando você se dispõe a conhecê-lo e entender que Ele colocou sobre sua responsabilidade a missão, você passa a olhar para as pessoas então e a falar assim: para esta pessoa que o Senhor quer que eu fale do Evangelho, para essa pessoa que você quer que eu diga que o Senhor o ama. E Ele fala. Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos por Deus. Ele odiava Nínive. Os ninivitas perseguiram o povo de Israel, foram indiferentes a eles, massacraram em algum tempo na história. Por isso ele fugiu. Não, para esse povo não. Deus só disse para ele o seguinte: você que sabe. Vou te colocar onde eu quero. E se você não quer ir por graça, vai então pela baleia. O pessoal fala que não é baleia, então pelo grande peixe. E lá no vento do grande peixe, então, ele faz aquela oração: Deus, o Senhor que escuta não somente no templo, mas também escuta no fundo do meu coração, estou aqui. Se o diabo é o diabo de Deus, se a pandemia é a pandemia de Deus, aquele grande peixe era o grande peixe de Deus. Então a nossa vida é a nossa vida de Deus. Ame aquele que vos persegue. Caminhe uma outra milha. Ore. Ofereça a outra face. Que matemática esquisita é essa, Senhor? Se meu filho foi capaz de ser perseguido, negado, humilhado, açoitado, recebendo uma coroa de espinho na cabeça, pregado naquela cruz e morreu por vocês, por que vocês acham que seriam diferentes ou serão diferentes por estar no meu reino? A referência não é o pastor, a referência não é o diácono, a referência não é o líder. A referência é Cristo. 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 Deus está à procura de verdadeiros adoradores,
que amem a Jesus e se pareçam cada vez mais com seu Filho, lapidados na jornada. Esses são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que se mantêm fiéis, aqueles que em Cristo se tornam dignos, não deste mundo, mas dignos do reino, aqueles que detêm uma confiança pela fé na pessoa de Jesus. Concluo dizendo que, com certeza, os grandes obstáculos da postura de um adorador vêm de um coração insubmisso. Pecados não confessados, atitudes erradas que se conformam às influências da religiosidade deste tempo. Você adorna a sua fé ou você adora genuinamente? O adorador sempre estará pronto para a colheita. O adorador, ele se torna um instrumento de Deus. E então os seus olhos são abertos. Feche seus olhos para abrir os olhos espirituais. Senhor, de fato, sem Cristo nós não somos nada. Somos pedintes, mendicantes na jornada, porque nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Mas o Senhor torna a nossa vida especial para um propósito que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. E que privilégio, Deus, que privilégio é fazer parte do teu reino. Que privilégio é ser usado pelo o teu Espírito. Que privilégio, Deus, é partilharmos os nossos dons, talentos que vêm do Senhor, da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa família. Ah, Deus, que o nosso coração seja transformado, lapidado, para que os nossos olhos se abram, para enxergar o que Cristo enxergou. E para ver, ó Deus, a partir de agora, ou de forma contínua, o que o Senhor deseja que enxerguemos neste mundo. Que possamos ver, ó Deus, os campos prontos para a colheita. Em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, antes de passar a palavra para o ministério, eu não sei o quanto você, de alguma forma, tem andado indiferente. De alguma forma tem se tornado míope, ou até mesmo cego. Mas se existe algo que Deus ele quer de cada um dos seus filhos, dos seus adoradores, é que os seus olhos estejam abertos, atentos e contemplem de forma profunda esses campos, essas pessoas. Talvez a partir da sua casa, seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus irmãos, no seu ambiente de trabalho. A pior coisa de um cristão na vida é não ser enxergado como um cristão no ambiente que ele então vive. Que Deus faça da sua vida uma luz tão reluzente que incomode as trevas, mas que traga clareza e aponte Cristo Jesus. Talvez nessa manhã, de alguma forma, você deseje se consagrar, se tornar santo, consagrado e separado para Deus. A partir de então, e se você deseja isso, eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, onde você estiver, coloque-se em pé numa forma de mostrar: eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero me dedicar, eu quero enxergar mais. Eu quero ser um adorador genuíno. Esse desejo, pode se colocar em pé? Amém. Mais alguém? Amém, amém. Lá em cima na galeria, aqui embaixo. Continue em oração. Você e Deus. Só você e Deus. E eu me coloco junto a vocês. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que a minha vida se torne santa a cada dia, para que Cristo
seja revelado em mim, em tudo aquilo que eu falar, em tudo aquilo que eu fizer, para a sua glória. Senhor, aqui os teus filhos se levantam porque o teu Espírito os convoca a fazer parte, Deus, desse exército que quer sair, ó Deus, do quartel, quer sair de alguma forma, ó Deus, da indiferença, da ociosidade, para avançar os campos. Dê a eles as ferramentas necessárias. Que a tua palavra, ó Deus, possa nutrir os seus corações de forma que, onde estiverem, onde forem, Deus, seja um ID genuíno para serem usados pelo Senhor. Revista-os com a armadura que o Senhor, Deus, assim nos apresenta em tua palavra. Que sejam fortalecidos na fé, que tenham um armamento correto para lutar contra as obras das trevas e a estratégia correta de uma vida santa para Deus brilhar como luz nesse mundo. Que, ó Deus, eles sintam contentamento em fazer isso. E que nessa semana ainda possam encontrar, ó Deus, no Senhor, a oportunidade de ver os campos prontos. E, ó Deus, ver os frutos virem na estação certa para a tua glória. Em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Ministério. Irmãos, coloquem de pé mais uma vez, por gentileza. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Declare seu amor pelo Senhor. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz.
Não se sente, fique de pé. Quem vai encerrar o culto? Já pode encerrar? Podemos? Pastor Paulo? Vamos orar então ao Senhor, agradecendo por esse momento. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Deus. Uma manhã maravilhosa, uma palavra, Deus, que nos faz refletir e pensar no que de fato é sermos cristãos. Não devemos ser, Deus, cristãos aqui dentro apenas. Nós temos uma responsabilidade lá fora, uma responsabilidade com o reino. Sabendo, Deus, que olhando para o campo, existem muitos frutos a colher. E o Senhor conta conosco, Deus. Nos prepare cada dia mais. Esquadrinhas o nosso querer. Sonda, Deus, o nosso coração. E faça os ajustes que forem necessários para sermos a cada dia mais parecidos contigo. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pastor Paulo, tem mais algum recado? Pode se sentar agora, irmãos, por favor. É que o Espírito de Deus agora pegue isso e aplique no seu coração de uma forma poderosa, de uma forma que vai realmente intensificar a sua vida com Deus. Logo mais à noite estaremos de volta, teremos mais uma palavra do pastor Sandro e o pastor Templeton, que vai vir de Jacutinga para cá. Ele já é um senhor de idade, vai vir aqui, vai voltar para Jacutinga só para estar conosco aqui 15, 20 minutinhos. Então eu quero encorajar você a estar aqui logo mais à noite para a gente participar de todo esse momento maravilhoso que Deus tem proporcionado a gente. Amém? Vamos ficar de pé então, nós vamos orar, vamos encerrar o culto desta manhã. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós e entre nós. Eu louvo ao Senhor por isso. Quero agradecer pela palavra que nós recebemos, pela vida do pastor, pela vida de todos os membros e amigos da nossa igreja. Que este dia seja um dia abençoado, produtivo para o teu reino. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja paz.